mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais uma sexta-feira se iniciando e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Hoje a gente vai dar início a um episódio, gente, que vai ter duas partes, né? É o episódio 14 desse devocional de João, mas é sobre a mulher samaritana. E como é um pouco extenso, eu resolvi dividir para não ficar um áudio muito grande. E também, no final de semana, você vai poder estar estudando. E na segunda-feira a gente faz a outra parte para juntos vermos o que o Pai vai querer falar conosco. Amém? Eu, Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. E você é meu convidado. E neste momento eu te peço que você, se você pudesse, desligue um pouquinho. Pegue sua caneta, seu caderninho. Pare um minuto. Ouça o que o Senhor vai querer falar com você por esses instantes. Amém? Vamos lá então. Nós vamos entrar no capítulo 4, a partir do versículo 21 até o 28. Não se distraia. Eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor vai destravar muitas coisas na tua vida. Muitas chaves serão liberadas. Mas eu tenho algo comigo queimando no meu coração, que é para aqueles que querem. E eu creio que se você está aqui, não é por acaso, é porque você quer algo diferente do coração do Pai. A mulher samaritana. Eu reparti parte 1, parte 2, para, como eu falei, para ficar mais fácil para a gente poder estudar. Vamos lá então, estarei lendo na NAA. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Nesta manhã, o Senhor está dizendo, é necessário que eu passe pela sua casa, porque tem coisas que precisam ser feitas, ser ditas, ser retiradas, por isso fique atento. Continuando. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria que ele lhe desse água e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Olha, ela olhando com os olhos daqui, né, gente? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação
vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procurava para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu fico imaginando esta cena, gente. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e admiraram ao vê-lo falando com uma mulher e mais ainda uma samaritana. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. Até aqui, gente, que uau, né? Até aqui isso é muito forte, muito profundo. Essa palavra mexe muito comigo e eu creio que vai mexer com você se já não está mexendo aí. Pensem, vamos lá, desde o comecinho, né? Jesus percebendo o murmúrio dos fariseus, né? Ali eles haviam percebido que Jesus estava batizando mais que João Batista. Como fala ali no versículo, nem era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos, né? Mas ele notou ali que ali tinha uma confusãozinha. E eles queriam o quê com essa confusão? Queriam colocar, né, Jesus contra João Batista. Daí, gente, ele é muito categórico, por isso que eu amo esse Jesus demais. Eu imagino ele pensando: tem coisas mais importantes para fazer do que ficar aqui vendo essa rivalidade que na realidade o povo estava criando. Era o povo que estava criando, não era Jesus nem João Batista que levantaram isso, era o povo. Então ele pegou e disse assim: sabe de uma coisa? Tchau para vocês. Vou para outro lado, porque lá realmente é onde eu vou cumprir o que o meu pai quer. Ele saiu então da Judeia e foi para a Galileia. Nosso Deus é maravilhoso. Para chegar na Galileia, ele precisava, gente, era necessário, ele não tinha por onde ir, era necessário ele passar por Samaria. Então, Deus já faz todas as coisas na tua e na minha vida pontual demais. Por isso que nesta manhã é necessário que ele passe por aqui e passe por aí onde você está. Então, ele chegou a Sicar, onde uma aldeia samaritana, e sentou-se ao lado de um poço. Imagina, né, o cansaço, o deserto e tudo mais. Pois já ele estava tão cansado, o sol do meio-dia era quente demais. Jesus se movia, gente, sempre profeticamente. Eu creio que naquele momento o meu olhar para ele e o seu olhar devia ser: ele passou lá. Por vezes a gente pode pensar assim, né? Só porque ele estava muito cansado. Não, ele se movia profeticamente. E como vamos dizer no nosso palavreado de hoje, ele juntou o útil ao agradável. Era cerca de meio-dia, então vocês imaginem o calorão que estava lá. E o Senhor ficou ali e de repente aquela mulher samaritana chegou. Aqui tem uma curiosidade aqui no versículo 6. No poço havia algo muito especial. Vários patriarcas encontravam sua esposa num poço. Isaac, Moisés, entre outros. Essa mulher samaritana, aqui no versículo 7, ela representa a noiva. Porque o povo samaritano era uma mistura do povo judeu e dos gentios. Por isso, os judeus não gostavam dos samaritanos, por conta dessa mistura. Jesus então pede um pouco de água. A mulher assustou por causa da rivalidade dos povos, de tudo, né, de todo o contexto. Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, uma samaritana? Gente, muitos judeus odiavam tanto os samaritanos a ponto de pela manhã orar, agradecer a Deus, dizendo: Deus, obrigada porque eu não nasci um samaritano. Agora vocês imaginam o tamanho era a rivalidade do povo. E lá no versículo 10 fala assim: se soubesse quem está falando com você, você pediria água e eu te daria essa água viva, pois o Senhor se referia à água do Espírito Santo, não mais à água do material. No versículo 12, a mulher questiona: será que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Você nem tem balde. Eu fico imaginando a confusão na mente da mulher, né, gente? E no 13 fala assim: Jesus então lhe disse: quem beber da água desse poço tornará a ter sede, porém quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede novamente. Ele será saciado por total. Pois ela é uma fonte eterna. E nesta manhã o Senhor
está liberando sobre mim, sobre você, essa água do Espírito Santo. Ela é uma fonte eterna. E qual é o resultado de receber o Espírito Santo? A própria água corrente. É uma satisfação em Deus. Nós temos uma fonte interna que sacia outras pessoas. Quando a gente recebe dessa água, não é só para nós, não para em nós. Ela trabalha em nós e depois ela começa a jorrar, porque ela nos satisfaz e ela começa a alcançar outras pessoas. Não é só para você se alimentar, mas para você alimentar os outros. Não é só para nós. A água, essa própria água corrente, o Espírito Santo que o Senhor nos dá, é uma satisfação completa a ponto de alcançar outras vidas. No versículo 16 e 17, Jesus diz para ela ir buscar o seu marido. E ela diz que não tem. Então Jesus libera aqui uma palavra de conhecimento. Gente, eu vou dar uma explicada do que é uma palavra de conhecimento, porque eu tenho falado muito sobre isso e talvez alguém tenha dúvida sobre isso, né? Uma palavra de conhecimento é um dom do Espírito Santo de falar algo pontual, algo de uma pessoa, revelar algo, como se você chegasse, eu não te conhecesse e eu falasse algo sobre você, que foi o que aconteceu aqui. Ele diz, dissesse bem, pois já tivesse 5 e este até agora não é seu. Essa é a palavra de conhecimento. Jesus sabia o que estava acontecendo com a mulher. No versículo 19 ela diz, ela diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Aprendemos que deveríamos adorar aqui nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Afinal, onde devemos adorar? No que Jesus disse. A pergunta certa, querida, não é onde, e sim, quem devemos adorar? É a resposta certa para aquela mulher e para mim e para você nesta manhã. É o Deus de Israel. Somente Ele nós devemos adorar. Como devemos adorar? No versículo 23, em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração é uma ação do Espírito e da palavra de Deus em nós. O Espírito Santo trabalha em nós, no nosso espírito, e a verdade que é a palavra, os dois juntos vão nos transformando. Por isso, em espírito e em verdade. Precisamos buscar essas duas coisas juntas. Vimos muitos dizerem que eu sou da palavra, o outro, não, eu sou só do Espírito, e aquela coisa toda, eu sou do fogo, não, eu sou mestre. E na realidade a gente tem que juntar as duas coisas. O que realmente precisamos é a junção da verdade com o Espírito, da verdade que é a palavra com o Espírito que trabalha em nosso espírito. No versículo 25, a mulher disse, eu sei que virá o Messias e ele vai nos explicar tudo isso. Então Jesus se revela a ela neste momento. Então eu vou te dizer, mulher, mas a hora chegou, eu sou o Messias. Tem uma curiosidade aqui. Foi a primeira vez que Jesus se revela. E olhem para quem que ele se revela, gente. Para uma mulher e samaritana. Uau! Quando encontramos Jesus genuíno, a gente abandona as nossas formas humanas de nos associar, as nossas formas humana de caminhar, a nossa forma humana de saciar a nossa sede. Então essa mulher, quando ela descobriu lá no versículo 28 quem era Jesus, ela jogou o seu cântaro, ela saiu correndo, ela encontrou a água viva. Eu não quero mais saber desse cântaro, não. Ela largou. Trazendo para os nossos dias, a gente larga as coisas daqui e buscamos saciar, que a gente busca para saciar nossa alma e procura, então agora, buscar o nosso espírito. Largamos aquilo que a gente está fazendo com as nossas próprias mãos e escolhemos que o Senhor, então, faça por nós. Largamos o nosso cântaro, largamos aquilo de errado que a gente estava fazendo. Afinal de contas, eu aprendi assim, mas não é correto. O Espírito Santo está me revelando nesta manhã que não é dessa forma, que é da forma dele. Então eu largo esse cântaro e saio correndo para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Gente, isso aqui é muito rico. Essa palavra é muito forte. E eu espero que trabalhe em você como trabalhou em mim. Quem sabe você está aí segurando o seu cântaro e não quer largar. Quem sabe você era daquele time que achava que se separava a palavra do Espírito. Quem sabe tem tantas dúvidas dentro de você que nesta manhã o Espírito Santo quer saciar, que você possa ouvir a voz dele e que toda a verdade do céu
venha à tona. Teus olhos sejam descortinados e você enxergue realmente o que o Senhor quer te falar. E que Ele te alinhe, que Ele me alinhe, para que a gente possa ser como essa mulher samaritana. Largar o nosso cântaro, tomar uma atitude e servir a Ele de todo o coração. Nós vamos ter a segunda parte sobre a mulher samaritana. E eu te convido a você estar gerando em oração e pedindo para o Senhor revelar realmente o que Ele tem para nós na segunda parte. Amém? Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira.